Covid-19 está aí. Você já foi vacinado? Já fui vacinado. Sou novo, sou nova, tenho saúde. Não peguei o Covid porque minha saúde é boa. Negativo. Foi porque Deus permitiu que você está aqui hoje. Tem pessoas que necessitam dos seus conselhos, pessoas que precisam dos seus abraços, pessoas que muitas das vezes precisam de você frente a frente com ela, sendo um espelho e sendo um exemplo. Então, se você está aqui hoje, foi porque Deus permitiu. Se nós corrermos um pouco mais adiante, abrirmos a nossa Bíblia, que eu acho que foi umas 4 páginas para frente de Timóteo, em Tiago. Tiago, capítulo 3, versículo 6, que diz assim também, meus amados: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Um dia eu parei e me perguntei, Paulo, passei em frente a uma boca de fumo e vi um jovem ali. Esse jovem, ele estava com um Moto G7, um celular do ano, um celular da hora. Cheguei meio próximo dele para conversar, eu estava com uma Bíblia debaixo do braço, ele estava com uma calça jeans novinha, um tênis da Nike, boné original, camiseta original. E eu parei, olhei para ele, olhei para mim, eu indo para a igreja, eu com aquela Bíblia debaixo do braço, o tênisinho meio arrebentado no bico, uma calça meio judiadinha, meio batida, uma camiseta daquelas social mesmo, sabe? Eu parei, continuei, dei uma palavra para ele, continuei e falei, meu Deus, ele que está servindo o diabo está muito mais arrumado do que eu. Tem um celular, coisa que eu não tenho, tem um tênis bom, tem uma calça boa, tem uma casa boa, que é onde ele estava vendendo as coisas erradas ali, ele estava em frente de uma casa boa. E na hora do momento eu não conseguia entender o propósito de tudo aquilo. E hoje eu paro para pensar, e Deus me mostra claramente que tudo aquilo que Ele tem não chega nem aos pés do que eu já conquistei do lado do meu Pai, e que eu vou conquistar ainda. Que é paz, amor, poder dormir a cabeça no travesseiro tranquila, poder levantar a cabeça na rua, andar cumprimentando os outros, mostrando que isso aqui, ó. Sabe quando você casa com uma pessoa, aquele primeiro amor seu, que você coloca uma aliança no dedo, você quer mostrar para todo mundo aquela aliança, aquele brilhante, aquele diamante que você coloca no seu dedo? Isso aqui é a mesma coisa, amados. Quando a gente fica com Deus, a gente não tem que ter vergonha de sair com uma palavra de Deus debaixo do braço. Tem que mostrar mesmo, tem que contaminar o mundo com esse amor tão grande, tão maravilhoso que Deus tem para nós. Amados, eu venho deixar essa palavra hoje no seu coração. Espero que você guarde dentro dos seus pensamentos e dentro da sua vida, tá bom, queridos? Saiba que Deus, Ele está contigo, mesmo tendo nos momentos difíceis aí, você pensando que Ele tenha te abandonado. Nunca esqueça que Ele nunca te abandonou. Tá bom, amados? Deus abençoe a todos, ok? Vou chamar a nossa irmã Paola, acho que ela vai dar continuidade nos louvores. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Amém. Quero convidá-los a ficar em pé, para a gente adorar o Senhor. E que você se alegre nessa tarde de poder estar aqui. Amém, irmãos? Você se alegre por poder estar na presença de Deus, porque Ele te escolheu e Ele te deu a vida para estar aqui nessa tarde. Amém? Então, louve o Senhor com alegria, com o coração bem disposto.
amor por ti, Jesus. Oh, Jesus, como tu és maravilhoso, Senhor. Como tu és maravilhoso, Senhor. Como tu és santo, como tu és digno. Oh, Senhor, nós queremos declarar, Senhor Deus, como o Senhor é tremendo, Pai. Como o Senhor é poderoso, Senhor Deus. Como o Senhor é santo, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos, Senhor Deus, te conhecer, Senhor. De estar contigo, Pai. Não apenas de ouvir falar do seu nome, Senhor Deus. Nós queremos ter um relacionamento contigo, Senhor Deus. Aí sim, Senhor Deus, nós saberemos o que é a verdadeira adoração, Pai. Porque nós adoramos aquele que nós conhecemos, Pai. Porque não tem como adorar aquele que nós não conhecemos, Senhor Deus. E nós queremos te conhecer, Pai. De andar contigo, Senhor Deus. Nós não queremos viver, Deus, a experiência dos outros, Senhor Deus. Nós queremos ter a nossa própria experiência contigo, Senhor Deus. No oculto do nosso quarto, Senhor Deus. No nosso secreto, Senhor Deus. Aí sim, Senhor Deus, nós poderemos abrir a nossa boca em adoração, Pai. Então o louvor fluirá, Senhor. O teu Espírito fluirá, Senhor Deus. E a adoração chegará, Senhor Deus, como um cheiro suave ao seu trono, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos te adorar, Senhor Deus, todos os dias de nossas vidas, Pai. Porque só vai estar contigo, Senhor Deus, aquele que tem prazer em te adorar aqui, Senhor Deus. Porque nós adoraremos a Ti, Senhor, de eternidade a eternidade, Senhor Deus. Assim, Deus, como os querubins, Senhor Deus, os serafins, eles se prostram diante do trono, Senhor, e declaram santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Nós queremos declarar nessa tarde, Pai, que o Senhor é santo, que o Senhor é tremendo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é digno, que o Senhor é lindo, Pai. Enche, Deus, a nossa boca de adoração, Pai. Que o nosso coração transborde de adoração, Senhor Deus. Que os nossos lábios profiram palavras de adoração a Ti, Deus. Porque o nosso coração está cheio, Senhor Deus. Porque não tem adoração, Pai, só de palavras vazias, Pai. A adoração, ela começa aqui, Deus, um coração cheio de adoração, Senhor Deus. E a boca então transborda, Senhor Deus. A Ti a glória, Senhor Deus. A Ti a honra, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia. Que assim seja na sua vida. Que assim seja na minha vida. Uma vida de adoração. Para sempre. Amém. Assim seja. Glórias a Ti, Jesus. Em espírito e em verdade. É assim que adora o verdadeiro adorador. Em espírito e verdade, te adoramos.
Glória a Deus, aleluia.
passagem de Davi para as crianças aqui, né? Foi muito gratificante, né? Porque hoje teve um irmãozinho aqui, o Lucas Gabriel, se eu não me engano, ele mandou uma mensagem para mim: irmão, gostei, cara, ontem a palavra. Então, assim, o Senhor joga frutos, joga sementes. E se tocar uma vida, amém. O céu está em festa, né? E creio que assim é o propósito do Senhor em nossas vidas. Muitas vezes a gente se cala porque falta palavras, mas eu não quero que falar palavras, eu quero que o Espírito fale por mim nessa noite. Amém? Então, assim, a passagem de Davi, até ele ser ungido por Deus como escolhido novo rei de Israel, teve todo um processo, irmãos. Teve aquele processo, primeiramente, da falha do rei Saul, até o profeta Samuel tomar atitude, porque não é assim, não é porque o profeta Samuel é um rapaz que tem uma conexão direta com o Senhor, que ele pode tomar tudo que é atitude toda hora em nossas vidas. Não é? Muitas vezes assim, existe um momento certo para tudo na vida. Profeta Samuel, a palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel, vou voltar um pouquinho aqui, mas eu já retomo a mensagem, o objetivo da mensagem. 1 Samuel 16, diz assim: Samuel unge Davi. Eu vou esperar vocês acharem. Essa passagem me chama muita atenção, irmãos. Sempre comento com todas as pessoas porque Davi foi um menino ungido segundo o coração de Deus. E a palavra do Senhor diz lá, em 1 Samuel 16:1, o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Aí uma pergunta do Senhor para o profeta Samuel. Aí já não vem nem a questão do erro de Saul. Foi a atitude que Samuel tinha que ter. Porque o Senhor já sabia que Saul já tinha errado lá. Saul desobedeceu a Deus. E o profeta Samuel estava escondendo isso. Tinha motivos. Samuel tinha medo do rei Saul, de matar ele. Então o Senhor fala assim: eu o rejeitei como rei de Israel, falando isso de Saul, né? Enche um chifre com óleo e vá a Belém, eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como eu poderei ir? Saul saberá disso e me matará. E o Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Guarde bem isso. Aqui, Deus está falando aqui. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Quem é que está falando aqui? Deus. Deus escolheu. Não é Samuel, não foi lá para ele escolher. Deus escolheu. Deus ungiu Davi a partir daquele momento. Deus já via que Davi, as proezas que Davi já estava fazendo lá na montanha, pastoreando as ovelhas. Deus já estava vendo a atitude de Davi naquele momento, que ele honrava as ovelhas que o pai dele tinha permitido ele cuidar. Falei ontem com as crianças aqui: honre pai e mãe. É um dos mandamentos mais importantes da vida. Segundo, honre Deus em primeiro lugar, depois honre a família. Não adianta nada você fazer muitas coisas boas e chegar em casa você ser outra pessoa. Aqui Deus sabe de todas as coisas, porque Deus já tinha pedido aqui, ó, vá e unge para mim aquele que eu indicar. No versículo 4, continuando, Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Tremendo de medo, perguntaram: vens em paz? Perguntaram para o profeta Samuel. O profeta Samuel respondeu: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor, consagrar-se e venho ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, os convidou para o sacrifício. Jessé, pai de Davi. Samuel foi até Jessé. Por quê? Deus poderia ter mandado já o profeta Samuel lá nas montanhas, porque Deus sabia que Davi estava lá. Mas não, irmãos.
Deus às vezes coloca em nossas vidas, pede algumas coisas para nós para ver se realmente a gente está com o coração aberto em obedecer a Deus. Então, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. Irmãos, eu vou desligar um minutinho aqui. Imagine aqui, você chega na casa de Jessé, você vê rapaz alto, forte, boa aparência, guerreiro, um dos soldados mais fiéis ao exército de Saul. O que o Samuel pensou? Certeza é esse. Certeza é esse. Irmãos, mas Deus manda falar, o Espírito Santo manda falar nessa noite assim, que Deus não vê beleza, Deus não vê tua altura, Deus não vê o teu porte físico, Deus não vê a melhor roupa que você está vestindo, Deus não vê a pessoa que você é conhecida aqui. Deus vê o quê? O coração. Ele fala bem claro para o profeta Samuel assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu falo, irmãos, quem sou eu para vir aqui e falar alguma coisa para vocês? Não. Se o Espírito Santo não estivesse agindo nesse momento, nem aqui de pé não estaria nesse momento. Por quê? Não adianta eu vir aqui com o melhor penteado, com a melhor roupa, o melhor tênis, e meu coração está voltado para o Espírito Santo. Não adianta de nada. Não adianta de nada eu ser uma pessoa aqui dentro da igreja e sair lá fora. Lá fora, pessoal, lá fora o bicho pega. Desculpa falar, lá fora o bicho pega. Então o que o Senhor tira aqui primeiramente? Primeira passagem, o Senhor não vê a tua estatura. Deus vai lá e pediu: profeta Samuel, vai lá e unja aquele que eu escolhi. O Senhor Deus foi bem claro ao dizer: unja aquele que eu escolhi, Samuel. Não foi aquele que você vai ver e você vai escolher. Você já pensou se Deus falasse assim: irmão João, vai lá e unja uma pessoa agora para ficar aqui na tua igreja, mas eu quero que você escolha. Deus fala. Deus fala, vai lá, irmão. Você só vai lá para mim. Deixa que eu falo. Eu vou falar, não é você, é eu. Eu, Deus, vou falar nesse momento. Então, Jessé, o que aconteceu? Não é Eliabe. Eliabe passou pelo profeta Samuel. Samuel foi ungir. Não. Samuel, está perdendo o foco. Ei, retoma. Volta. Espírito Santo quer falar, Samuel, não é você. Eu já te falei que é eu que quero falar quem é. E passou todos os filhos de Jessé. Passou Eliabe, Abinadab, passou em vários. E cadê? Mas o Senhor me mandou aqui. E foi todo mundo já, não tem mais ninguém aqui. O Senhor fala: pergunte para Jessé: tem mais algum? E Jessé fala o quê? Tem. Meu filho Davi. Onde que ele está? Está lá na montanha, cuidando, pastoreando minhas ovelhas. É esse. É esse. Samuel pede para ir buscar Davi. E foram buscar Davi lá. E chegou Davi, um menino de boa aparência, ruivo, um menino apenas. E o Senhor fala: unja. Que me chama muita atenção, na verdade, que o Senhor não cita apenas isso. No versículo 13, em 1 Samuel ainda, 16, 13, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Que me chama mais a atenção, irmãos, olha só o que diz aqui.
E o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. Ei, peraí, mas Davi já não tinha enfrentado um urso e um leão? Quer dizer que vocês precisam ter certeza, Deus está comigo e eu vou fazer porque eu estou sentindo Deus aqui. É isso, que a nossa vida, muitas vezes a gente pega, tem circunstâncias na nossa vida, tem batalhas na nossa vida que a gente, peraí, não, enquanto Deus não me falar, eu não vou fazer, vou aceitar. Não, Davi já tinha enfrentado o urso, já tinha enfrentado o leão para pastorear. Por quê? Porque ele honrou a tarefa que o pai dele tinha pedido. Não, meu pai pediu para eu cuidar dessas ovelhas, eu vou cuidar até o último dia. Eu procurei aqui no dicionário de português o significado apoderou-se. E simples, dar posse ou domínio. Isso me chama muita atenção, porque aqui o Espírito de Deus fala que apoderou-se de Davi. Então, tomou posse da vida de Davi. Dominou praticamente a vida de Davi. A partir daquele momento, Davi estava ungido ao novo rei de Israel. Porque Deus escolheu segundo o coração. Mas aonde eu quero chegar, irmãos? Precisei passar toda essa parte para vocês entenderem. Quando se levantou um gigante contra o exército de Israel, que me chamou muita atenção, o Espírito Santo falou ontem com o pastor João aqui, eu estava pregando a palavra para os adolescentes, para os jovens, ele me levantou assim, foram 40 dias de afrontas. Foram 40 dias que o gigante chegava de manhã e chegava à tarde e falava, ei, cadê um para me enfrentar? Se vocês ganharem de mim, nós viraremos escravos de vocês. Mas se vocês perderem, vocês todos serão meus escravos. E não afrontava dessa maneira, afrontava um Deus, cadê o rei de Israel? Não é o teu Deus, não é o Deus que faz acontecer? Eu quero ler essa passagem, 1 Samuel, capítulo 17, do 1 ao 16. Os filisteus se juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acompanharam Efes-Damim entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em uma linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina, israelitas outra, estando no vale entre eles. Ou seja, estava num lado o exército filisteu e no outro lado o exército israelita. Quero parar por aqui. Por que me chamou a atenção? Os filisteus foram até os israelitas. Olha só, olha a ousadia. Eles foram sabendo de toda a proeza. Saul conquistou muitas coisas quando Deus estava presente na vida dele. Quando ele não desobedeceu, conquistou. E um gigante foi 40 dias e 40 tardes afrontar um Deus que tinha o exército de Israel, um Deus vivo. E o que acontecia, irmão? 40 dias, a gente fica pensando, peraí, o que lembra 40 dias para nós? Lembra Jesus quando estava no deserto? Jesus foi afrontado 40 dias e 40 noites em jejum. E Jesus venceu o quê? Na palavra. A presença do Espírito Santo. Eu vou falar aqui, vou ser ousado em falar para vocês aqui, não é uma batalha carnal que aconteceu, é uma batalha espiritual. Golias estava espiritualmente ali. Porque quando Davi chegou, naquele momento, ele chegou até o exército, quando o gigante fazia 40 dias que estava afrontando Davi. A primeira coisa que Davi chegou e falou antes de saber a recompensa que o exército ia dar para ele, Davi falou assim, quem é esse gigante que afronta um Deus de Israel? Automaticamente Davi diminuiu aquele gigante perto dele. Porque Deus é maior que os gigantes que aparecem na nossa vida. A gente passou uma quarentena, pessoal. A gente passou uma quarentena horrível. Houve
perdas de entes queridos, houve doenças pegando em pessoas, houve guerras espirituais dentro de lares. Você falou que forma? Falou, Deus, olha o tamanho do meu problema aqui. Não, esqueça. Chega e faça igual Davi. Ei, problema, você não sabe o tamanho do meu Deus. Tu não sabe o tamanho do meu Deus que eu tenho nesse lugar. Pode vir. Vai vir bem, mas vem com tudo mesmo, que eu tenho um Deus maior que você. Irmãos. E não esqueça não. Pegue com carinho aquelas batalhas, aquelas pequenas batalhas que você conquistou. Ah, já passou leão e já passou urso na nossa vida. Eu posso perguntar com toda certeza aqui para vocês. Duvido se alguém já não passou uma batalha espiritual, uma batalha carnal aqui dessa terra. Quantos e quantos ursos se levantam todos os dias para nos atacar? Quantos leões levantam para nos atacar? Um ditado muito interessante que meu irmão falou um dia, falou assim, Felipe, cara, levanta a cabeça, mate um leão por dia, porque se você não matar o de hoje, amanhã tem 2 esperando. Irmãos. E você? Vai vencer isso? 40 dias um gigante afrontando um Deus. Às vezes nossa vida, às vezes passa. E eu posso falar com certeza. Eu estou com um gigante na minha vida. Afrontando a minha vida. Estou com um problema de saúde, estou. Sexta-feira foi um dos dias que o Espírito de Deus tocou tremendamente na minha vida, porque o irmão João me mandou mensagem, ô amado, vem na igreja, a gente ficou a tarde inteira trabalhando aqui. Eu cheguei em casa, fui dar uma aula, passei mal, estava naquele momento ali, dependendo de remédio, ficando chapado para poder ficar bem sem dor. E eu falei para Deus, eu questionei Deus. Depois que o irmão mandou mensagem, eu falei, irmão, desculpa, eu estou chapado e não vou conseguir nem dirigir. Estava chapado de remédio lá, estava dopado, que eu tomo um anticoagulante, acaba mexendo tudo com o meu organismo e eu fico bem debilitado. E eu questionei a Deus, falei, Deus, eu tenho dom, eu tenho esse dom que veio de você. Por que, Senhor, eu não posso ir lá? Meu coração disse que era para eu ir lá, se alegrar, louvar com meus irmãos. O Espírito Santo falou claramente para mim, o que te impede? O que te impede? Eu fico imaginando Davi chegando naquele exército assim, e o gigante, ei, cadê? Se vocês não me enfrentarem hoje, acabou. Eu vejo que Davi chegou e falou, peraí, o que está acontecendo? O cara está falando de vocês lá. Vocês vão preferir virar escravos? Vocês vão entregar a batalha sem ao menos lutar por ela? E na nossa vida acontece isso. Deus está falando, vai lutar ou não vai? Ei, peraí. Pessoal, o Espírito Santo falou para mim. Na sexta-feira eu chorei, tranquei no quarto, não consegui nem pegar o violão aqui, estava o teclado lá no quarto lá da minha filha. Eu peguei, colocava minha mão assim em cima do teclado e comecei a louvar o Senhor. E Deus falou, viu? O gigante começou a ser derrotado, né? Falei, viu? Espírito Santo, ei, o que te impede? O que te impede? Tu pode louvar só dentro de uma igreja? Tu pode pregar só dentro de uma igreja? Como tem sido tuas amizades? Tem falado de Jesus para eles? Você pode perceber que às vezes para vir num culto e louvar o Senhor, evangelizar, acontece 1000 coisas. Aparece uma festinha pra você ver. Vem até buscar em casa.
Você não precisa nem gastar gasolina. Ô, chega aí, te busca. Irmãos, é gigantes. É gigante se levantando contra a nossa vida. 40 dias estava ali, Davi chegou e falou a verdade. Pera aí, povo. O que vocês estão fazendo? Vocês vão aceitar isso? O mais engraçado, vai pegando a mensagem, irmãos. Nessa noite, Deus quer falar com você. Quero passar um pouquinho, porque assim, vou entrar um pouquinho no conceito familiar aqui. Às vezes a gente fala assim, irmãos, não, mas acontecem umas coisas que desanimam. No versículo 28, 29, capítulo 17 ainda, no 28, o que acontece? Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e perguntou: Por que vem até aqui? Por que vem até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: O que fiz agora? Por que eu entrei nesse conceito familiar? Pessoal, Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Automaticamente, minha família deu glória a Deus, minha família, porque assim, meus irmãos, quando estudavam numa escola, eu sou o mais novo, eu estudava na mesma escola com meus irmãos, e uma vez eu me deparei com uma situação que eu fui enfrentar um grandalhão lá e meu irmão me defendeu. Então eu já fiquei meio assim, né? Agora estou garantido, né? Porque eu era pequenininho, o rapaz é maior que eu, e eu vi lá, eu empurrando ele, meu irmão chegou, cara, tá pensando, meu irmão maior que o rapaz? Meu irmão me defendeu. E aqui o que aconteceu? Eliabe, o irmão mais velho de Davi, guerreiro, linha de frente. Ele questionou Davi, falando que Davi estava com má intenção ali naquele lugar, que Davi só queria ver a batalha. E Davi falou: O que eu fiz dessa vez? Então Davi já estava sendo perseguido pela própria família. Às vezes a gente fala assim, irmãos, né? Eu sempre falo assim, pessoal, quer falar mal de mim? Pode falar. Vai mudar a minha vida? Não. Então ore por mim, porque através da oração vai mudar. Ore por mim. Oração muda, falar mal não. Ore por mim. O que acontece? Davi estava sendo perseguido por próprios entes queridos. Acontece muito, não acontece? Eu acho que aqui podemos falar, não acontece? Convenhamos, às vezes assim, pessoas tão especiais acabam te derrubando. Acabam te passando a rasteira. Acontece. Vai acontecer muito isso. E chegou o grande momento. Que quando Davi tomou postura de guerreiro e falou bem assim, não, se ninguém vai, eu vou. Vocês não podem deixar um gigante afrontar um exército de Deus vivo. E o que aconteceu naquele momento? Eu fico imaginando a cabeça de Eliabe assim. Meu Deus, coitado do papai e da mamãe. Olha só, Davi é maluco. O cara vai esmagar ele com a mão. Só pode. Fico pensando assim, o que passava na cabeça? E imagine a situação de Saul, o rei Saul. Saul assim, vamos supor, Saul estava ali, tipo, meu Deus, o que eu faço? Hoje faz 40 dias, 40 tardes já que esse guerreiro aí está afrontando o meu exército, a gente vai virar escravo. E daí chega um menino mesmo assim, não, eu vou lutar. Saul, você tá louco? Tá ficando louco? E o que Davi fala? Davi fala assim, ei Saul, já ficou sabendo que eu enfrentei um urso e um leão? E eu derrotei eles. Não, mas é diferente a situação. Olha o tamanho do gigante. Mas eu derrubei um urso e um leão. E agora o que me chamou mais a atenção, irmãos. Que
que Saul foi colocar a armadura dele em Davi. Saul foi colocar aquela armadura em Davi. Um menino, ele coloca uma armadura. Agora eu fico pensando, não, peraí. Se a armadura de Saul não foi capaz de colocar Saul para enfrentar o gigante naquela guerra, por que Saul quer emprestar a armadura dele para Davi? Ei, se a armadura é tão boa, por que Saul não foi lá enfrentar aquele gigante? Se fosse tão boa assim... E Davi fala, não, eu não quero. Irmãos, não queira conquistar as bênçãos. Deus tem bênçãos para a vida de vocês. Não queira conquistar com a oração do próximo. Ore você. Eu vejo que Davi, ele pensa, não, peraí, eu não quero nada.